Boa tarde para todo mundo que está aqui com a gente no YouTube da Medical Fair Brasil. Eu falo para vocês que cada webinar que a gente faz, eu estou só aumentando o nível, né? Vocês não estão acreditando. Então, hoje eu vou apresentar o time de craque que está comigo nessa tarde, para a gente bater um papo sobre essa segunda onda no Brasil, alerta, precauções e prevenção. Nós fizemos a primeira parte desse webinar na terça-feira, no mesmo horário, e aí foi muito engraçado que a discussão era, é uma segunda onda ou é a continuação da primeira onda? Como chamar, né? Mas eu acho que, né, ninguém melhor do que vocês para debater isso. Eu vou apresentar todo mundo. Primeiro, eu queria agradecer a disponibilidade de estar aqui comigo, mesmo que virtual, e lembrar que ano que vem espero que todos estejamos presencialmente no evento juntos, porque esse virtual ele é divertido, mas também está na hora da gente voltar a se ver, né? Vou começar a apresentar vocês. Estou com Azimar Cardoso, presidente do Conselho Fiscal da FBH e diretor administrativo e financeiro do Hospital Universitário de Jundiaí. Carlos Eduardo Gouveia, membro do Conselho Nacional de Gestão em Saúde da FBH e presidente da CBDL. Para quem não sabe, eu acho que todo mundo sabe, mas a CBDL é a Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Estou aqui com o Dr. Gonzalo Vecina Neto, membro do Conselho Nacional de Gestão em Saúde da FBH e professor da Faculdade de Saúde Pública da USP. Marcelo Delácio Cosates, vice-presidente do Conselho Fiscal da FBH e representante do Grupo Santa Maria, MV10 Participações. E Remídio Visoto Júnior, membro do Conselho Fiscal da FBH e gerente administrativo da Unimed de Rio Preto. E quem vai me ajudar a entrevistar esse grupo de feras aqui é o Salim Lama Neto, ele é presidente do Conselho Nacional de Gestão da FBH e CEO da MHA Engenharia. Boa tarde para todo mundo. Espero um ótimo bate-papo aqui. E aí vou pedir para o Salim começar com as perguntas, né? A gente vai fazer uma pergunta para cada um e depois eu vou entrar com as perguntas que a gente recebe tanto pelo nosso WhatsApp quanto pelo nosso canal do YouTube. Bom evento para todo mundo. Obrigado, Malu. Obrigado, Malu. Boa tarde. Um prazer estar com você aqui também. Agradecer aí essa parceria conjunta aí da federação com a Medical Fair. A sequência nossa aqui importante e agradecer especialmente também aos meus companheiros aqui de trabalho, de debate. Nós trabalhamos um pouco aí na terça-feira a questão dos hospitais de uma forma geral, mas com um foco bastante mais intenso na área de São Paulo, da capital, de uma forma geral. A discussão que nós temos aí, e acho que tudo bem colocado, nós estamos numa segunda onda, continuamos da primeira, mas com, no fundo, a grande preocupação aí com a elevação dessa curva, e daí sim seria o mote para essas nossas conversas aqui. E hoje nós vamos trabalhar com alguns hospitais, vamos dizer, de regiões do interior de São Paulo, especialmente, da região metropolitana também, e quero agradecer especialmente aqui a disponibilidade de todos de participar. Vamos aproveitar nosso tempo. As perguntas, por favor, vocês coloquem. Ao final do debate, nós vamos trazê-las e vamos discutir. Eu vou começar e pediria aí a participação do Azimar. Azimar, obrigado pela tua participação de novo, né? Exatamente isso que eu queria colocar e queria escutar um pouco, deixar duas perguntas para você. Colocando aí, nós estamos com a possível segunda onda batendo as portas dos hospitais, né? Apesar de que, de uma certa forma, o governo não coloca isso tão abertamente, né? Mas a gente tem as informações aí que os hospitais estão com os leitos, com a sua ocupação, se não máxima, mas também numa sequência de elevação dessa ocupação de uma forma intensa, né? Então, minha pergunta é o seguinte: tudo se repete, né? Essa seria a primeira questão. E qual o aprendizado que nós tivemos daquela primeira grande onda do início do processo, né, que pode ser aplicado agora, né, neste momento, né, que a gente tem algum benefício daquele aprendizado? Qual a cultura que se adquiriu, né, para que essa crise tenha um impacto menos traumático? Deixo essa discussão aqui para você colocar agora, Zimar. Agradeço bastante mais uma vez a tua presença. Muito obrigado. Quero agradecer inicialmente à federação, né, a Medical Talk, por promover este evento, nesse debate.
Agradecer a todos os amigos que estão aí presentes compartilhando conosco desse painel, né? Também compartilho da sua ideia, Malu. É legal essa ideia do online, mas o melhor de todos é estar junto ali ao vivo, próximos, né? É muito mais, eu acho que é muito mais enriquecedor, tem muito mais calor humano. Dentro dessa questão, sabe, que você colocou, eu acho que é muito interessante. A gente, tem uma frase que eu li um dia desses, que diz assim, né? Que a história, se ela não se repete, pelo menos ela rima, né? E dessa intensidade que vai rimar ou não, depende de quanto a gente aprendeu quando a primeira vez que aconteceu, né? Eu entendo que essa, assim, antes de nós falarmos especificamente do aprendizado que nós percebemos desse evento que aconteceu esse ano, eu acho que algumas coisas que a gente não percebe, né? O que a gente talvez não tenha sentido ou se dado conta, é que foi uma grande experiência social que nós vivemos em termos mundiais. Eu nunca imaginei, né? Eu nunca imaginei que todos nós fôssemos passar pelo que nós passamos. Esse medo coletivo, essa ansiedade, essa questão que parecia filme, né? Você não sabe o que vai acontecer amanhã. Essa necessidade de você criar uma realidade, você criar um mundo sem ter muita base prática do que realmente deveria ser feito, né? Você, na realidade, construir ali no dia a dia, nas reuniões que você tinha, do material que chegava para você. Então, isso aí, nesse período, contando um pouco da nossa história aqui do hospital de interior, né? Foi um período muito complicado, a exemplo do que aconteceu em outros hospitais, né? Porque principalmente, você tinha a questão do medo do amanhã, né? Será que vai estar vivo o meu colega de trabalho? Quantas pessoas vão morrer nessa história? Qual o tamanho de volume que vai aparecer para mim? Estava conversando com o Remédio agora há pouco. Será que eu vou ter material para poder fornecer para as pessoas trabalharem? E mais, não era só questão de saber se ter ou não ter dinheiro ou não para comprar esse material. Será que ele estaria disponível no mercado para você comprar? Que era uma outra grande questão, né? Então, tudo isso criou um desespero de início, acho que foi uma situação normal, né? Criou situações, quando eu sempre lembro para mim, uma das situações que mais me marcou nesse período nosso, do medo coletivo, foi quando um dia eu passei na frente do hospital, né, na recepção, as nossas recepcionistas estavam chorando de medo de trabalhar, chorando. Você viu o desespero delas, mas assim, elas continuaram, seguraram firme. Algumas pessoas não continuaram, pediram a conta, não aguentaram o trampo, né? Mas o que foi importante para isso, né? Nós tínhamos, naquele momento, isso foi em março, nós tínhamos recém conseguido a certificação ONA 1, nós tínhamos recém sido certificados. E isso nos ajudou a trabalhar o espírito de grupo, o espírito de conversar, de sentar, de harmonizar, de entender a área administrativa, a área assistencial, de entender a prefeitura. Então, eu acho que foi a primeira coisa, a grande lição que ficou para nós. Trabalhar em grupo é muito mais fácil do que tentar resolver uma ou duas pessoas o problema, né? E quando eu falo trabalhar em grupo, num problema dessa proporção, tanto interno quanto externamente, aqui especificamente em Jundiaí, nós fomos muito felizes, porque de imediato, né, o poder público, ele assumiu a responsabilidade, ele chamou todas as pessoas que poderiam contribuir, tanto tecnicamente quanto politicamente, independente de qual matiz ideológica, de que partido fosse. Montamos o nosso comitê no município e começamos a debater, né? Debater o que deveria ser feito, e fomos construindo dentro do município. E esta realidade veio aqui também para o hospital. Então, eu diria que esse trabalho em equipe nosso ele foi extremamente importante. A discussão dos problemas que estavam acontecendo, como criar protocolo, como criar fluxo, né? O senso crítico de tudo aquilo que nós tínhamos informação, que esse foi uma outra coisa interessante, né? O excesso de informações que nós tivemos nesse período. Era informação de tudo quanto era jeito, para tudo quanto era gosto, né? E você tinha que depurar aquele excesso. Até a nossa infectologista, ela todo dia, ela lia, era uma quantidade assim enorme de trabalhos produzidos, né? E ler o que a gente pode apurar daquilo ali para realmente saber a realidade, né? E esse senso crítico, esse trabalho coletivo nos ajudou a construir um cenário menos assim turbulento nesse processo, né? E outra coisa importante que você não cria da noite para o dia é ter pessoas qualificadas. E ter pessoas qualificadas não é só ter formação, é pessoas preparadas, né? Preparadas ao longo do tempo, o investimento na instituição para que possam ter o discernimento e conhecimento para discutir os problemas com qualidade, né? Com senso crítico. E uma outra coisa também desse período
foi a necessidade de estabelecer muito bem clara a questão da liderança, né? Algumas lideranças. Você, pessoa tal, nossa infectologista era a nossa liderança técnica. Nós fazíamos a liderança administrativa e cada um tinha que cumprir seu papel. E cada um sabia até que ponto podia ir, ao ponto que as discussões chegavam, eram divergentes, faz isso, não faz isso. Não, é esse ponto que nós vamos seguir, pode ser que não seja o melhor, mas só vamos saber no futuro. Né? Nós vamos saber no futuro. E eu diria assim, que dentro dessas questões eu pontuaria como grande exemplo você trabalhar e conseguir sair de um problema tão complicado como foi. É o trabalho em equipe, a questão da discussão, senso crítico, ter pessoas qualificadas e lideranças capacitadas para poder enfrentar esse processo. Porque tudo, tanto no encontro que teve na terça-feira, foi muito colocado isso, nós sentimos que ali não há um grande temor dessa segunda onda, ou essa continuidade que não se deu, é Covid, né? Mas porque nós já estamos muito mais preparados pela experiência que nós tivemos, com a experiência tão dura de março, abril e junho. Então, hoje, eu penso com essas ações que nós fizemos aqui, que muitas pessoas fizeram também, não é primazia nossa, muitas pessoas fizeram, eu acho que nós vamos conseguir sair muito bem. Acho que o grande aprendizado nosso é esse, trabalhar em equipe, ter senso crítico, né? E saber depurar as informações. Ok, Azimar, obrigado pelas suas colocações. Eu acho que eu faria um bate-papo, como uma Malu nos pediu também, eu acho que todos esperamos. Como é que, nessa segunda grande movimentação, você falou logo no início aí sobre a questão do medo dos funcionários, né? Então, essa gestão desse medo, desse processo, como é que está convivendo isso agora? Obviamente, houve o aprendizado, aquelas informações conflitantes que você coloca também, mas como é que ficou essa questão do medo? Ela está superada? Ela está mais clara? Como é que ficou isso? Ela existe, mas ela é mais controlada, porque no começo do processo nós trabalhamos com uma questão da transparência das informações. A informação ela não ficava fechada naquele pequeno comitê, de assim, isso aqui é nós estamos demandando tal coisa porque tem que ser dessa maneira. Uma coisa que nós percebemos, e quanto mais próximo nós chegávamos da ponta, que é que realmente estava mais de frente para o problema, mais conversávamos, mais esclarecíamos o que estava acontecendo. Não fique preocupado, que não vai faltar EPI, não fique preocupado que nosso médico do trabalho, nossa enfermagem do trabalho está aqui junto de vocês, qualquer coisa que você precise, tenha dúvida, venha perguntar para nós. Então, esse trabalho da comunicação, da transparência, de estar próximo às pessoas, fez com que as pessoas tivessem mais tranquilidade. As pessoas têm medo, todo mundo tem medo. Todo mundo tem medo, né? Porque quem viveu de próximo o problema sabe o que de fato é, Mas só o fato de você saber que mais ou menos existe um preparo da instituição, que a instituição está te amparando, está te informando, isso ajuda a diminuir esse medo das relações, do trabalho. Ok. E essa substituição, né? Naquele momento você teve medo, você me falou que perdeu alguns profissionais, e essa substituição foi dolorosa. Quer dizer, eu entendo que neste momento agora você está vivendo isso de uma forma mais tranquila, vamos chamar assim, mas de uma certa forma ela foi dolorosa porque o medo era talvez global, né? Então, como é que foi feita essa substituição? E houve retorno daqueles que saíram, provavelmente seriam profissionais também de algum tempo já com vocês, né? Sim. Antes de entrar nesse detalhe do retorno, eu me permito contar um caso particular, né? A gente que está na linha de frente, a gente tem que demonstrar às pessoas que a gente tem segurança, que a gente acredita no que está fazendo, na instituição da gente. Mas eu confesso para vocês que eu acho que foi na segunda ou na terceira semana, eu fui para casa no Sul, eu sentei e comecei a chorar. Chorar porque eu pensava tudo o que estava acontecendo, essa situação que nós vivíamos com medo das pessoas. Chegou a morrer um profissional de um outro hospital com o irmão nosso aqui em Jundiaí. Lembrava das pessoas que estavam ali se dedicando, né? E a pergunta, será que a gente vai conseguir? Quantas pedras nós vamos ter? Porque a gente não sabia. Eu passei por isso. Eu tive esse momento que eu não aguentei e comecei a chorar em casa. E a gente entende, então, quando as pessoas sentem isso. Muitas pessoas voltam. E aí eu acho que é uma outra coisa interessante para a gente perceber. Quem trabalha na saúde sabe que o profissional que trabalha na saúde, ele encara essa profissão quase como um sacerdócio, né? Como uma missão mesmo. O profissional da saúde, isso é uma coisa que eu acho que é importante sempre enfatizar. Aquele profissional que ganha R$2.000 por mês,
R$ 2.500 por mês, ele está aqui, ele vem, ele trabalha, ele se expõe, ele quer dar o melhor dele para todo mundo. Poucas pessoas não voltaram, muitos voltaram. Aquilo que nós perdemos, nós conseguimos repor, porque o profissional da área de saúde, ele é um profissional com a cabeça diferente. Ele é um profissional que, de fato, eu posso falar, é um profissional essencial para uma sociedade realmente funcionar. Ele é essencial para isso. Ok, Azimar, obrigado. Voltamos em seguida. Malu, alguma questão que você quer colocar? Alguém mais quer desenvolver algum assunto aqui com o Azimar? Ou vamos em frente? Vamos em frente. Eu acho assim que uma coisa que eu acho que tudo que o Osmar falou, a gente vê os depoimentos de todo mundo que administra o hospital com esse mesmo enfoque, né? Mas o que a gente tem escutado bastante desse segundo momento da pandemia é realmente o medo, ele é muito menor, porque eu acredito que o medo ele vem do desconhecido. Agora a gente já conhece muitos fatores, muita gente já pegou próximo e aí também já se recuperou, isso vai dando confiança, o que é um problema, porque a confiança gera descuido também, né? Então, esse é uma coisa que o administrador tem que pensar, o treinamento, o cuidado com esses profissionais da saúde naquele primeiro momento, ele tem que ser redobrado agora também, porque a confiança, eu acredito que a confiança, ela gera o erro, né? O descuido. Continuamos. Continuamos, obrigado, Malu. Remídio, bem-vindo. Mais uma vez agradeço. Você ainda numa região quente, né? São José do Rio Preto. Remídio, a gente percebeu no primeiro momento que a maioria dos hospitais não estava preparada no que diz respeito a suprimento, né? Então, essa foi uma questão aí colocada, incomodou muita gente e, obviamente, a nossa cadeia de produção também foi interrompida ao longo desses anos todos por uma questão econômica, melhores fornecedores e cadeias internacionais. E, naquele momento, vamos dizer, a gente percebeu isso até como população, de uma forma geral, a busca de luvas, máscaras, todo mundo no desespero, álcool, etc. Mas eu imagino, dentro dos hospitais, essa dificuldade com os EPIs e muito mais. A visão que a gente tem é que a maioria dos hospitais não estava preparada nessa primeira onda para essa questão do suprimento. Não havia a quantidade necessária para atender a demanda. E hoje, como é que está essa questão? Você pode colocar um pouco aí na tua visão e na experiência de vocês, especificamente do teu hospital? Por favor. Bem-vindo. Salim, boa tarde aos colegas, boa tarde, Malu, boa tarde, obrigado à Federação pelo convite, agradecendo também a Medical Talks por este momento aqui. A pandemia, o Covid-19, entrou nas nossas vidas sem plano de voo, né, sem avisar, entrou de repente, e se a gente fizer uma analogia com a quantidade de operadoras de plano de saúde, da saúde suplementar, o número de hospitais no Brasil, e fazendo uma analogia sobre essa numeração, né, sobre essa estatística, nós temos aí praticamente 5.300 hospitais pelo DataSUS hoje no Brasil, né? Nós temos 46 mil, segundo os dados da ANS, de beneficiários na saúde suplementar. Estou contextualizando um pouquinho de estatística para entrar no que a gente observou tanto do âmbito público e no âmbito privado, né? E temos aí 210 milhões de habitantes no Brasil. Então, se a gente falar em termos de Brasil e falarmos um pouco sobre gestão, né, nós temos ainda na região sul e sudeste maior concentração de hospitais com projetos ou com programas de gestão. E por que eu falo tudo isso? Para exemplificar que, por mais que se tenha uma gestão eficiente de estoque ou uma gestão eficiente da sua cadeia produtiva, em uma pandemia, sai na frente, sim, quem está melhor planejado. Porém, o que a gente viu no início desta pandemia foi um problema muito sério no fluxo financeiro das grandes instituições. As grandes instituições que estavam preparadas conseguiram realizar grandes importações, né? E isso barateou muito e consegue até hoje ter um bom estoque. O que a gente viu no âmbito público, né, foi uma dificuldade em abastecer os hospitais, né? E aí a dificuldade pelo seu próprio processo
de licitações e tudo mais, né? E ainda a gente tem a questão dos hospitais filantrópicos, que não tinham um fluxo de caixa para fazer frente ao aumento dos produtos que tivemos de uma hora para outra. Então, a gente teve um aumento absurdo. Vamos lembrar que em março, né, praticamente em janeiro, comprávamos uma luva descartável, uma caixa de luva descartável bem comprada no mercado a R$13. Em fevereiro, ela foi a 23, em março, ela foi a 70 e chegou até no mercado a custar muito mais do que isso. Então, você imagina a necessidade dos hospitais em equiparem, em abastecerem para os seus profissionais, né, enfrentarem uma pandemia, né, e você, do outro lado, o fluxo financeiro extremamente prejudicado para fazer frente a este abastecimento. E quando conseguiam, você tinha um problema com a forma e a postura dos fornecedores no mercado. Os fornecedores sérios, com políticas de governança, com compliance, com uma organização, você observou um rígido controle no abastecimento. Porém, o que se viu também foram os oportunistas, dizendo assim, ou você fecha hoje por essa condição, ou eu vendo para fulano e para Beltrano. Um mercado muito complicado. Bom, todos estavam preparados? Nem todos. Todos conseguiram abastecer? Os que tiveram poder financeiro e os grandes conglomerados, sim, conseguiram e realizaram importações. Esse foi o mercado privado. O mercado privado, pela sua qualidade no seu fluxo de caixa, conseguiu fazer frente à pandemia, né? Hospitais, que são, na sua essência, filantrópicos, tiveram muita dificuldade, ainda enfrentam essa dificuldade, né? Por uma questão também de o crédito disponível, né, frente aos fornecedores e frente também às instituições financeiras para conseguir fazer frente a isso. Então, eu dividiria esse preparo entre os grandes grupos financeiros, que eu acho que saíram na frente, os hospitais filantrópicos e os serviços públicos de saúde, né? Um outro ponto importante é que, na medida em que os hospitais focassem mais no seu atendimento de alta complexidade, ou seja, nos seus leitos de UTI, essa cadeia de suprimentos piorou um pouquinho. Que nós tivemos no início os EPIs, depois os anestésicos, né? E aí eu arrisco até a dizer no futuro, Salim e Malu, que aos colegas também, que nós teremos a terceira onda pós-Covid, que é a falta dos insumos para cirurgias eletivas, ou o aumento deles. Porque a gente observa que, na medida em que surgem novos fornecedores no mercado, ou fornecedores que possam fazer frente a uma pandemia como essa, lei da oferta e demanda. Os preços se ajustam e qualidades novas de produtos surgem no mercado. Vamos citar o exemplo. Aqui em Rio Preto, por exemplo, nós tivemos um programa recentemente da LIDE, que premia os grandes líderes empresariais. E nós tivemos uma empresa que, da noite para o dia, na região, mudou a sua linha de produção de calçados infantis para a produção de EPIs. E fez frente ao mercado. Foi amplamente premiada por isso. Então, por um lado, surgem novos entrantes, ou seja, pessoas que, de uma hora para outra, mudaram e atenderam a pandemia, se reinventaram de fornecedores, né? Exemplo disso, fábricas de colchões produzindo máscaras descartáveis, né? Isso facilitou demais para os hospitais, ou seja, teve um incremento de fornecedores. Porém, quando nós vamos para o lado da matéria-prima de medicação, de medicamentos, aí você tem um universo mais restrito. E aí vem a grande dificuldade quando existe um aumento de preço. A dificuldade no abastecimento. Então, para este momento, eu acredito que se nós não aprendemos com tudo isso, que temos que melhorar a nossa gestão e que temos que estar extremamente preocupados com o nível de abastecimento dos estoques, porque se nós tínhamos uma cartilha a seguir que dizia just in time, né? Colocava assim, estoque baixo, pouco dinheiro na prateleira, pouco estoque, né? A pandemia nos disse que é o contrário. Vamos estocar os seus produtos para que você tenha o que ofertar para a sua equipe interna, para o seu paciente, e também para evitar os preços abusivos que foram e que estão ainda sendo praticados por alguns poucos fornecedores, mas isso está acontecendo e é premente no momento.
Ok, Remídio, obrigado acho que a clareza desse entendimento. E é uma questão que eu tinha aqui na cabeça para colocar, e você já desenvolveu muito bem, mas eu vou até deixar essa questão de novo para eventualmente colocar a nossa preocupação com o desenvolvimento de uma cadeia local, né? Produtos que a gente tranquilamente tem ou tinha capacidade de produção local, que abandonamos isso, né? Então, avião trazendo máscara, coisas desse tipo, né? E aí, obviamente, vantagem, você já respondeu uma parte dessa questão aí com essa colocação de alguns desenvolvimentos. E a gente espera que, obviamente, você enxerga, e talvez a questão seja essa, você enxerga que vamos dizer, essa cadeia vai continuar, quer dizer, o fabricante de calçado, né, que está fazendo agora o Propé, o de colchão que está fazendo a máscara, ele vai continuar nesse suprimento? Ele é competitivo dentro da cadeia mundial, de uma certa forma? Como é que você enxerga isso aí? Não só para suprir na emergência, mas também na continuidade desse processo. Vamos dizer, à medida que a gente regule esse processo, os estoques estejam recompostos, teremos novos competidores efetivos no mercado? Salim e Remídio, me permita só uma observação dentro desse contexto. E essa questão que vocês colocam, já tinha certo que a própria Europa passou por esse problema, porque todo mundo transferiu seu parque fabril para onde? Para a China. E na hora que houve essa crise mundial, todo mundo dependia de quem? Da China. Então, eu vejo, inclusive, que esse é um problema mundial. Como nos comportarmos perante esses itens que nós resolvemos mandar para outro país, né? Desculpa, só para... Não, perfeita a sua pergunta, Salim, e muito bem colocado pelo Azimar. Trouxe um ingrediente muito importante para esse momento que, assim, enquanto administrador hospitalar de uma experiência na gestão de hospitais, o que nós víamos antes, né, Azimar? Nós tínhamos muito a escolha da tecnologia. E existia a escolha da tecnologia, eu vou falar especificamente, o Dr. Gonçalo, que está aqui, que é médico, pode me auxiliar depois futuramente sobre isso. Existiam muitos profissionais médicos que escolhiam, eu não estou falando mal do profissional médico, não, estou falando de uma realidade. Escolhiam tecnologia para atuar em suas UTIs, ou seja, eu quero marca tal, do respirador tal e tudo mais. Na pandemia ensinou o quê? Precisamos ter aquilo que salva a vida, aquilo que efetivamente atende aos preceitos do paciente. Precisamos manter os pacientes em ventilação. E isso aconteceu muito forte. A gente viu empresas como a própria Embraer, né, utilizando a sua tecnologia para recuperar respiradores, que antes eram colocados na prateleira das engenharias clínicas dos hospitais. Surgiu um novo protagonista nos hospitais, que foram um olhar maior do gestor à sua engenharia clínica. Olha, como estão os meus engenheiros clínicos? Como está o meu parque tecnológico? Né? Como está esse parque tecnológico? E a gente viu fabricantes, que é uma Embraer, por exemplo, ajudando em peças. Então, respondendo a sua pergunta, Salim, sim, é um mercado que veio para ficar, é um mercado próspero, o mercado da saúde, e quem fabricou, quem mudou a sua unidade fabril, na minha visão, ganhou corpo, gosto e está competitivo no mercado. Quando, no futuro próximo, der vamos dizer assim, um acalento a essa pandemia, nós teremos o quê? Mais fornecedores, mais qualidade no mercado e melhor preço para ser praticado. Né? Então, eu sem sombra de dúvida, o que se viu muito forte nisso, e como o Azimar colocou, aquelas apostas que nós fizemos lá atrás de empresa brasileira que fez, ou empresa mundial, que fez a sua aplicação fora, sofreu muito com isso. Né? Então, eu acho que se tem um novo olhar para a indústria brasileira, a indústria fabril do nosso país. Né? E eu acho que esse olhar do nosso governo tem que ser muito bem pavimentado para fortalecer a nossa indústria, fortalecer a nossa tecnologia, porque quando a gente precisa, né, a gente viu que os nossos empresários no Brasil tiveram a capacidade, né, a ousadia e a sensatez de manter tanto os seus funcionários bem, com a sua saúde em dia, mas também investiram num processo de saúde para que essa pandemia não fosse tão ruim para todos nós. Então, eu acredito sim, Salim, que daqui para frente será diferente e muito diferente.
Show, Remídio. Obrigado, acho que é importante. Malu, alguma consideração? Tenho, Salim. Remídio, vou te contar dos debates que eu participei, eu tinha sido convidada sobre suprimento, né? Eu acredito muito na indústria brasileira, inclusive porque a gente tem levado muita indústria brasileira para expor fora, nas feiras que a gente faz fora, na área da saúde. Produto sempre brasileiro, ele é de alta qualidade, mas eu acho que quando a gente está falando nessa questão do suprimento, depende muito do valor agregado do produto. Quando a gente fala de um respirador, quando a gente fala de um aparelho, eu acredito sim que a indústria vai ganhar força no Brasil. Quando a gente fala de produto com valor agregado baixo, e aí eu vou dar a experiência que eu tive com um debate que eu fiz com um profissional da Kremer. Ele me contou que no passado eles fabricavam luvas no Brasil. Hoje, 90% das luvas são fabricadas entre Tailândia e Malásia. E na hora que veio a pandemia, a fábrica da Kremer da Malásia tinha luva, mas não tinha transporte para trazer. Então a Kremer fretou um avião e trouxe luva. Imagina, você fretar um avião para trazer luva, que é um produto que você não agrega, né, financeiramente falando. Você não tem um valor agregado. Então o preço da luva disparou. E aí eu perguntei para ele, falei, mas você pensa em voltar a produzir luva no Brasil? É lógico que na hora da pandemia todo mundo pensa. Passa 1, 2, 3 meses, o custo é muito caro para você produzir esse produto no Brasil. Não vale a pena. Então, ou o governo incentiva essa produção de produtos com baixo valor agregado, de alguma forma, pelo menos uma quantidade mínima garantia, ou você não tem como fabricar isso aqui. A gente tem que pensar que para ele também é um business a luva, né? Ninguém vai trabalhar sem ganhar dinheiro. Então, eu acredito que na parte de produtos e equipamentos para o âmbito hospitalar, realmente tem uma valorização da indústria brasileira, mas produtos de suprimento, infelizmente, as pessoas esquecem, passa 2, 3 meses e vai continuar fabricando fora. Eu não tenho essa ideia de que vão fabricar aqui, não. Com certeza, Malu. Só Salim complementando para o final para passar para os demais. E eu acho que o nosso governo, de vez em quando, se equivoca nas isenções fiscais que tem colocado. Infelizmente, são respostas que não ficam legais para o país. Sem dúvida, aí nós vamos entrar naquela discussão das pressões e os lobbies que conseguem outras. Mas vamos lá na nossa pandemia aqui, né? Gouveia, Dr. Carlos Gouveia, obrigado mais uma vez, uma boa tarde, bem-vindo, e agradeço de novo aqui a tua disponibilidade de estar nesse bate-papo conosco aqui. Imagina, Salim, o prazer é meu, eu que agradeço o convite, é sempre um prazer estar aqui rodeado de colegas tão brilhantes e sempre ativos aí na busca de soluções para a saúde. Eu não posso deixar de agradecer aos que estão nos assistindo aqui, né? Que espero que participem também e que a gente sempre vai aprender com as questões que virão, com certeza, aí, para nos ajudar e nos dar mais abertura de entendimento. Vou ver muitas discussões sobre testes disponíveis para confirmar a doença, o que vale, o que não vale, o que é confiável, o que não é confiável. Quais são os realmente eficientes? Primeira questão. Como os laboratórios estão preparados para esse novo movimento? Eu não sei como é que, né? Numa primeira questão, se demorava tanto tempo, eu não sabia que teste, ou pelo menos para a informação do público, né? Eu aqui rodeado de gestores, administradores, sou um Reles engenheiro que milita nessa área, mas fazendo os edifícios. Então, quais são os realmente eficientes? Como os laboratórios estão preparados para esse possível incremento, né, em relação à questão tempo, né, também de resultado, né? Qual é o tempo para se conseguir esse resultado? Né? E qual é a disponibilidade deste teste para o setor público e para o setor privado? É a mesma para os dois? Então, eu vou te deixar nessa questão dos testes aí, que é uma angústia de todos nós leigos aqui. Com certeza. Mas o que eu posso já adiantar, Salim, hoje nós estamos numa situação muito melhor do que no começo da pandemia, lá atrás, em março. Naquele momento, obviamente, o próprio coronavírus, o novo coronavírus, não era conhecido, nós não tínhamos informações suficientes. À medida que os avanços aconteciam, principalmente na Ásia, quando China e Coreia conseguiram abrir lá o código genético do vírus, e aí se começaram a fazer os primeiros testes, todo essa grande sequência de etapas foram começando a acontecer. A partir do conhecimento do vírus, foram desenvolvidos os primeiros testes, inicialmente de biologia molecular,
os conhecidos RT-PCR, inicialmente in-house, e aí, aos poucos, os protocolos desses novos produtos foram sendo compartilhados. Isso já foi uma das grandes vitórias, acho que, nesse esforço conjunto de todos os diferentes atores. A partir de então, novas tecnologias, também metodologias foram sendo lançadas, tanto o ELISA, o teste rápido por imunocromatografia, aquele teste rápido de anticorpo, inicialmente, e, à medida que esses produtores iam conseguindo desenvolver produtos, nós, aqui no Brasil, a milhas e milhas de distância, não tínhamos como fazer isso tão rapidamente. Essa questão da discussão do acesso não era tão fácil. Na verdade, nós tivemos uma grande vantagem, e aí o Dr. Gonzalo é responsável e o bom culpado, no bom sentido de tudo isso, com a Anvisa. A Anvisa ela é uma das agências hoje mais, ao mesmo tempo, rigorosas, mas melhor estruturadas ao redor do mundo. E ela avançou muito. Na verdade, a sementinha lá de 99, ela acabou trazendo aí várias vantagens, dentre elas uma regulação muito bem estruturada e que permitiu, na verdade, numa discussão com os diferentes atores, estabelecer relacionamento a ponto de, no começo de março, eu me sentar com a área de diagnóstico in vitro da Anvisa e falar, olha, com a resolução atual, na ocasião, a 36, não vai ser possível nós registrarmos os novos produtos que estão sendo desenvolvidos e lançados, né, naquele momento. E a Anvisa, muito proativamente, ela conseguiu se preparar, sugerir uma nova legislação excepcional para o caso, para garantir o primeiro grande pilar de todo esse processo, que foi o acesso. Então, juntamente com o Ministério, mas principalmente com a Anvisa, a gente conseguiu discutir uma forma de acelerar a entrada de novos produtos. Foi a RDC 348, que deu um olhar prioritário e também de forma excepcional para esses produtos, e assim nós conseguimos hoje chegar a quase 460 registros diferentes. Então, muitas vezes do mesmo produto, registrados por diferentes empresas, mas o fato é que o mercado conseguiu, sim, ter acesso ao que existia de mais moderno em curto espaço de tempo. Em poucos dias, a Anvisa conseguia analisar um processo e aprovar. Obviamente, muitos produtos de fabricantes conhecidos e outros de fabricantes não conhecidos. E aí, como lidar com isso? A CBDL, junto com as sociedades médicas do setor, a SBAC, a SBPC e a Abramed, que é a Associação dos Laboratórios de Diagnóstico, nós conseguimos formar algo também inovador, que foi um grande consórcio, que também composto por 13 laboratórios públicos e privados, todos eles com acesso a amostras de pacientes brasileiros. E, nesse processo, a gente conseguiu discutir um protocolo único para os testes sorológicos, um outro para os testes de antígeno, os testes moleculares também foram avaliados, e nós conseguimos, nesse programa de avaliação dos kits de coronavírus, conseguimos avaliar mais de 15 mil amostras, sabe? E dando para o mercado uma referência de performance dos testes para o que funciona e o que funciona em cada situação. Hoje, esse programa ele já trouxe aí a avaliação de centenas de testes, é o testecovid19.org, convido aos nossos internautas aí que estiverem acompanhando que visitem, e ali você tem a referência, qual o teste mais adequado. E aí eu respondo a sua primeira pergunta. Então, os testes funcionam? Sim, funcionam. O que você tem que saber, e o profissional de saúde é o elemento-chave nisso, é qual o teste certo para a pessoa certa, no ambiente certo e no momento certo. Tá? Cada teste vai ter uma função. E o profissional de saúde desse mercado laboratorial vai conseguir dizer com propriedade. Né? E o teste ele responde, só para vocês terem uma ideia, a quase 75% das decisões médicas. Então, se ela for lastreada num teste precoce e preciso, obviamente a terapia vai dar um resultado muito melhor. Então, é dentro desse emaranhado de situações que a gente, de fato, procura trazer. Indo um pouco mais no detalhe, nós temos aí possíveis combinações.
para a primeira fase da infecção do coronavírus, que é aquela de 2º até o 8º ou 9º dia, o ideal é um teste ou o famoso RT-PCR, que vai buscar o vírus presente na amostra, e aí a amostra normalmente é nasofaringe ou orofaringe, ou então um teste de antígeno. O teste de antígeno é talvez a grande inovação do último mês e meio aqui no Brasil, 2 meses, e ele consegue trazer um resultado quase tão eficaz quanto o PCR, só que com um tempo muito menor. O tempo do PCR é de ao redor de 80 a 100 minutos, se você for contar só o processo do exame em si. Ele demora muito mais tempo para dar o resultado por causa da fila que tem que ser seguida. Mas ele é composto da extração, a primeira fase, daquela amostra, extrai o RNA, o DNA, e a segunda fase, que é a amplificação, amplifica para ver o resultado. Mas é o vírus que você está procurando. O antígeno, ele vai buscar o quê? A proteína do vírus. E você consegue fazer isso com uma amostra também nasal, mas em 20 minutos você tem o resultado. Você coleta a amostra, mistura com o reagente, coloca no dispositivo e rapidamente tem o resultado. Então, para essa primeira fase da doença, que é a infecção mesmo, é o PCR ou o teste de antígeno. E a segunda fase, quando você já passou, já não tem o vírus circulando, mas possivelmente foi exposto, você vai detectar o quê? A presença dos anticorpos, que é a resposta do organismo para aquela situação de ataque do vírus, né? Então, o vírus vai diminuindo a sua presença à medida que o anticorpo começa a aparecer com mais força. Essa informação é importante? Importantíssima, para várias finalidades. Para formatação de dados epidemiológicos, para exatamente poder tomar decisão em termos de saúde pública. Então, as políticas de saúde pública, elas podem e devem contar também com essas informações. Obviamente, para o próprio indivíduo, para saber se ele desenvolveu ou não aquela possível imunidade, se ele já está com anticorpo. Isso para a vacinação vai ser importante também, porque essa pessoa que já tem anticorpo não vai ser prioritária, obviamente, para a vacina, que é um recurso escasso. E aí você tem diferentes metodologias, tanto o teste rápido, 15 minutos você tem informação, ou um teste sorológico laboratorial, com diferentes metodologias. Pode ser o ELISA, velho conhecido ELISA, eletroquimiluminescência, quimiluminescência, dentre outras. Agora, a beleza da área de diagnóstico são essas combinações. Então, dependendo da situação, por exemplo, retorno ao trabalho, uma empresa decide voltar, você pode usar diferentes protocolos. Se você quiser ter a informação completa para compartilhar com seus colaboradores, faça um teste sorológico. Quem já for positivo, você já sabe, você está, então, possivelmente imune, pode voltar a trabalhar. Quem for negativo para um teste sorológico, você deveria aí sim fazer um teste, ou do PCR, que demoraria mais tempo, ou um teste de antígeno, que em 15, 20 minutos você sabe se aquela pessoa está ou não com vírus ativo, e se estiver, obviamente a recomendação é vá para isolamento, quarentena, e contate todas as pessoas com quem você esteve, porque elas deveriam se testar também. Então, com isso, você tem várias possibilidades. A sua outra pergunta, se você me permite já continuar, como está o nosso sistema? Na verdade, a gente está testando muito menos do que deveria. Lá em março, a ideia é que o Ministério entrasse com 46 milhões de testes. Metade disso com PCR e metade com teste rápido de sorologia. Não conseguiu testar nem 10 milhões, infelizmente. O setor privado se preparou também para testar. Então, muitos testes foram importados, usando aquela legislação da RDC 348, que permitia uma validade do teste de, no mínimo, 6 meses, caso não houvesse estudos suficientes, no máximo 6 meses, caso não tivesse estudos de estabilidade suficiente, ou se a empresa já tivesse feito um pouquinho maior. E esses testes foram trazidos. Só que também houve uma frustração com o número de testagens, foi bem abaixo do esperado.
E aí, um grande esforço que tem que ser feito tem algumas frentes. A primeira delas, obviamente, que os hospitais e laboratórios possam, sim, ser procurados, mas levar o teste onde o cidadão está. E aí foi um esforço da própria Visa, junto com as farmácias, para que elas estivessem capacitadas, habilitadas e credenciadas a fazerem os testes. A princípio, testes rápidos, inicialmente do anticorpo, e hoje elas já podem fazer de antígeno. Isso foi bom? Foi ótimo, porque a gente conseguiu, e o esforço da Abrafarma nesse sentido mostra isso, por mais de 2.400 farmácias envolvidas da Abrafarma, que fizeram mais de 1.400.000 testes, mostrando de forma muito clara onde estão as áreas mais críticas para uma ação efetiva da autoridade local, do gestor local para algum programa de saúde pública. Só para vocês terem uma ideia, nesse esforço da Abrafarma, a gente já chega em 17% de positividade nacionalmente, média. Áreas com mais de 26%, 30% e outras áreas com menos. Mas é uma fotografia muito interessante. Então, de uma forma assim rápida, Salim, é um pouco esse o cenário. Então, acho que a resposta foi uma ação muito efetiva dos diferentes atores, um grande esforço de iniciativa privada com pública para tentar organizar alguma coisa. Tivemos bons exemplos que vão gerar publicações e resultados efetivos, outros exemplos frustrantes, que mostraram que poderia ter sido feito muito mais. Mas é parte do aprendizado. A gente já vai poder entrar, esperamos que não muito em breve, mas na próxima pandemia já com mais lição e condição de tocar isso adiante. Maravilha, Gouveia. Eu acho que uma aula para a gente aqui, para mim principalmente, a gente, apesar de acompanhar intensamente esse processo, esse quadro aqui me clareou bastante para mim. Obviamente, espero que isso também tenha se refletido. Eu vou deixar no ar, mas vai ficar lá para o final, né? Você falou de validade de teste, etc., mas vou criar um suspense aqui para que a gente, no final, possa discutir conjuntamente essa questão aí de testes que estavam vencendo e a sua extensão. Mas vamos para frente. Malu, alguma questão aqui? Não quero resposta agora. Não quero resposta agora. Vamos deixar... Esse é um tema polêmico que a gente vai bater um pouco de boca, com certeza, eu vou deixar. Malu, alguma questão aqui para o Gouveia? Não? Malu não quer. Então, vamos em frente aqui. Mais um show, Gouveia. Obrigado aí pela aula, realmente. Obrigado. Boa tarde, Marcelo. Obrigado pela participação. De novo, também quero agradecer aqui a todos que nos assistem aqui, além dos nossos debatedores aqui. Marcelo, anteontem, terça-feira, nós tivemos aqui nesse canal também da Medical Fair, com essa parceria da Federação Brasileira de Administradores Hospitalares, uma discussão com parceiros de grandes hospitais. Eu fui ouvinte, né, e questionei algumas coisas lá, mas hoje nós estamos falando não de hospitais menores, mas trabalhando, vamos dizer, nosso grupo aqui hoje traz alguns hospitais de municípios menores, né? Então, a primeira questão, eu acho que estamos repetindo um pouco isso, mas eu acho que também é uma visão regional tua também. Você acha que esses municípios também estão preparados para o enfrentamento dessa possível nova demanda, ou que já existe, né? Essa possível, eu acho que é uma questão até filosófica, né? Mas aí eu queria voltar um pouco a essa questão, que o Asimar explorou um pouco, mas que você focasse um pouco mais, se possível, na questão do ser humano, né? Os profissionais que atuaram na linha de frente, naquele momento, tiveram problemas diversos, né? Até em relação à sua própria segurança. Nós vimos aí, em alguns casos, São Paulo também, né? Alguém estava trajado como um elemento da saúde ser agredido, né? Em transporte público e algumas questões. Isso é uma questão importante, né? Sua própria segurança e também dos familiares, né? Muitas vezes até tendo que afastar de casa para diminuir esse risco de contaminar a pessoa. Alguns, e aí eu queria que a tua análise, eu estou falando, vamos dizer, de informações gerais, mas alguns, vamos dizer, ficaram tão pressionados que precisaram buscar apoio psicológico. Nós escutamos isso de alguns hospitais. Você acha que essa situação está controlada, né? Ou esse acompanhamento
vai continuar sendo necessário. Eu falo o acompanhamento psicológico e essa, vamos dizer, essa informação para o público, né? Voltando na questão de segurança. Se você puder focar um pouco essa questão aí desta visão voltada ao ser humano, eu te agradeceria. Boa tarde, obrigado mais uma vez. Claro. Salim, boa tarde a todos os colegas, boa tarde, Malu. Agradeço de coração a oportunidade de nós falarmos tanto. Ô, Salim, agora, não sei se for sorteio, é uma sacanagem falar depois de tantas feras assim, né? Sobra pouco conteúdo para a gente falar, mas enfim, um pouquinho de cada. Eu acredito que nós que trabalhamos uma questão mais regional, a gente, um pouquinho do que o Azimar falou, do que o Carlos Gouveia falou agora, a questão da fila dos exames, o melhor exame no melhor momento, numa região, conta muito para a tomada de decisão. E fazendo uma análise um pouquinho mais ampla, com um pouquinho do que cada um falou, e acho que é uma oportunidade interessante da gente compartilhar, desde a falta de suprimentos até a questão de oferecer o melhor exame no momento certo, é um desafio regional. O hospital hoje que a gente está à frente, o grupo que nós estamos à frente é do Alto Tietê. Nós estamos falando cerca de 2 milhões de habitantes. Oficialmente, a região do Alto Tietê pega de Guarulhos até Salesópolis, que é a nascente do Rio Tietê, para que a gente possa se situar um pouquinho mais. E nós temos uma cobertura de plano de saúde pequena comparado ao estado de São Paulo, que na média dá em torno de 26%. E nós temos uma realidade interessante, porque alguns dos maiores hospitais privados são hospitais de operadoras, são hospitais que vivem uma verticalização. E que na primeira, vamos assim dizer, na primeira onda da pandemia, um desses hospitais decidiu atender e o outro não. Nós temos lá um hospital que a Amil comprou há 5 anos atrás, um grupo, na verdade, é um plano de saúde, e um hospital que a Amil comprou há 5, 6 anos atrás. E agora, em 2018, que a Intermédica comprou um outro grupo. Então, nós temos lá na região de Mogi das Cruzes, a Amil e a Intermédica com redes verticais. E que, nesse momento, como eles trabalham em rede de hospitais, acabam referenciando pacientes com Covid vai para São Paulo. E o outro, hoje, por exemplo, na rede Amil, acaba atendendo na região. Seja por condições técnicas, seja para continuar as eletivas dos seus beneficiários, por qualquer motivo que seja, é um desafio bastante interessante, né? Perceber essa verticalização numa área que não está dentro da cidade de São Paulo. Então, isso fez com que a região aprendesse bastante. Nós tivemos, não só dentro do grupo, mas, obviamente, óbitos de profissionais de saúde, e isso sensibilizou muito o hospital. Só, por exemplo, o nosso hospital, o Hospital Santa Maria, nós, acho que todos aqui acabam acompanhando a chacina que aconteceu na cidade de Suzano, quando algumas pessoas entraram numa escola, que é uma escola estadual, e acabaram fuzilando, matando professores, matando alunos. Essa escola fica a 400 metros do nosso hospital. As crianças chegavam lá a pé com machadinha nas costas. Então, ao mesmo tempo que nós estamos a 50 quilômetros de São Paulo, existe aquela questão de interior. E essas questões que acabam acontecendo lá têm um apego muito grande. E quando começou mesmo que não seja dentro do nosso hospital, falecer profissionais de saúde, houve uma comoção muito grande na nossa região. E houve um absenteísmo maior ainda. Nós temos um problema de absenteísmo, principalmente na enfermagem, muito grande. Né? Caminhando um pouquinho para essa questão humana aí, que é da sua questão. Tivemos um absenteísmo muito grande na primeira fase, ali para maio, abril, que hoje está um pouquinho menor. Hoje a gente aprendeu um pouquinho melhor a lidar, fizemos outras parcerias, não só para repor, mas para dar condições técnicas de conseguir recolocar profissionais que eventualmente fiquem afastados perto do mesmo nível técnico que a gente acaba treinando. E isso tudo passa pela identificação do que estava acontecendo. Falando um pouquinho do que o Carlos Gouveia disse, em fevereiro, nós fechamos uma parceria com o Einstein em questão de diagnóstico. Então, lá no comecinho da pandemia, os nossos PCRs é feito pelo Einstein. E é muito automático o que acontece em São Paulo vir para a gente. Então, você começa um aumento de casos em São Paulo, eu particularmente não acredito em uma segunda onda. Porque onda vem quando você não tem mais casos. Veio uma onda, acabou, e veio uma segunda onda. Nós não tivemos, em algum momento que não teve mais nenhum óbito. Nós tivemos
flexibilização do que acontece, das pessoas pararem de se cuidar e aumento o número de casos. E o tempo de resultado do exame, isso seja para o nosso profissional que trabalha conosco, seja para o paciente que está internando, seja para o nosso pronto-socorro, ele interfere rapidamente na tomada de decisão. Então, os exames acabam saindo e a ansiedade do profissional de saúde é muito grande. Nós tivemos alguns profissionais que, inclusive, puderam até dar depoimento no Fantástico, por exemplo, do que eles viveram no começo da pandemia. Então, uma sensibilização muito grande, uma dificuldade. Nós fizemos a contratação de profissionais psicólogos específicos para o nosso público interno, para que a gente tente manter uma estabilidade, que os resultados para o nosso público interno, para os nossos colaboradores, sejam o mais breve possível, não só para eles voltarem ao exercer as suas funções, mas que eles tenham tranquilidade para poder trabalhar. Então, essa realidade a gente vive, e um dado bastante interessante, que eu peguei agora do SEAD, estava aqui enquanto cada um de vocês estavam falando, eu busquei um pouquinho os dados do SEAD. Neste momento, nós temos um site do SEAD que dá praticamente em tempo real a letalidade de cada cidade. E veja que no interior, no nosso caso, nós estamos perto da Grande São Paulo, a nossa letalidade é muito maior que a da cidade de São Paulo, que pode ser que seja poucos exames, né, tá identificando poucos resultados positivos e automaticamente a conta de letalidade sobe, mas para não ter que ficar explicando os dados, é uma letalidade que nos preocupa muito. Por exemplo, Mogi das Cruzes está com uma letalidade de 4,8, considerando que neste momento hoje, São Paulo, cidade de São Paulo tem uma letalidade de Estado de São Paulo 3,3, o Brasil está com uma letalidade de 2,7 e o mundo de 2,3. Aí nós trazemos para a nossa região. Suzano, onde está o nosso hospital, 3,9, uma letalidade. Mogi, 4,8. É uma letalidade super alta. A cidade de São Paulo está com uma letalidade de 4,0. Campinas, 3,6. Guarulhos, 6,3. E Jundiaí, do nosso Azimar, está muito bem organizado, está com uma letalidade de 2,9, bem menor do que a nossa região. Então, pode ser que nós estejamos testando um pouco, já abrangendo um pouco a discussão, e estamos com uma letalidade, um dado de letalidade alta, mas é uma letalidade muito preocupante para uma região que os insumos vêm depois para nós, não vêm primeiro, para alugar respirador, para pegar o que um pouquinho de cada um falou. Nós sofremos até hoje para alocar respirador. Estamos hoje com 23 pacientes internados, temos 90 leitos no hospital, falando do nosso hospital. Então, assim, é um reflexo com um delay aí um pouquinho de 2, 3, 4, 5 dias. O que acontece em São Paulo acaba acontecendo conosco, mas com uma capacidade de resolução um pouquinho menor. Então, o desafio para quem está no interior, de uma maneira resumida, tanto para garantir profissionais trabalhando na linha de frente, com condições técnicas e psicológicas de atender a pandemia, com protocolo que muda a cada dia, de tratamento, e com uma letalidade, com desafio de ter uma letalidade muito grande. Então, o que nós vivemos hoje é isso. Esse é o cenário que a gente vive hoje. Ok, Marcelo, muito obrigado aí pela colocação. Eu vou deixar só uma questão que talvez sempre nos assustou. Hoje, eu não vejo isso na região metropolitana de São Paulo, imagino também que não esteja acontecendo, mas aquela agressão aos profissionais de saúde, voltando a esse tema, isso, com certeza, agora não estamos vivendo, acho que com maior conhecimento, com maior cuidado. Isso chegou a acontecer no Alto Tietê, como você colocou? Não, né? Não temos notícia disso, nem na rede pública, nem na rede privada. Eu tive a oportunidade de ser secretário de saúde de Mogi, então eu acabo acompanhando a parte pública também. Certo. Não houve notícia disso, a gente tem uma sensibilidade ao contrário, de valorizar os profissionais que estão na linha de frente. A gente tem muito na rede social regional, vamos assim dizer, se isso é possível acontecer, mas né, ali dentro do nossa região, do nosso mundo, a gente percebe uma gratidão aos profissionais de saúde. Nós tivemos médicos que acabam sendo reconhecidos, porque é uma região menor, obviamente, do que a cidade de São Paulo. Quando alguém, graças a Deus, não foram muitos, foram poucos, acabaram falecendo, uma sensibilidade que toma conta aí da rede social. E nós não tivemos, graças a Deus, nenhum tipo de movimentação de agressão aos profissionais, mas sim ao contrário. Tivemos de gratificação ao desempenho, a estarem na linha de frente.
Muito Vou bom. aproveitar, Salim, que o Marcelo falou sobre isso. A Zimar tinha falado um pouco no começo sobre a valorização do profissional, né, dos profissionais do hospital dele. Aqui no chat tem uma pessoa que é o senhor Antônio Azevedo e ele perguntou sobre burnout, né? Então, se vocês viram muitos casos de burnout durante a pandemia, por causa da pandemia, e algum exemplo do que o hospital fez nesse caso, eu acho que para acolher, né, esse profissional e os familiares, e se existe um risco elevado de casos de suicídio. Eu não sei responder isso, não sei nem se vocês têm esses dados dos profissionais de saúde. Olha, se me permite, eu tenho algumas informações sobre isso. No começo da pandemia, olha que coisa interessante. Nós temos tem o SVO, Serviço de Verificação de Óbito, e o IML, Instituto de Medicina Legal. Na nossa região, nós temos uma faculdade de medicina que acaba ajudando tecnicamente esses serviços, acaba apoiando esse serviço que é do governo do Estado de São Paulo, aliás, Secretaria de Segurança Pública, não é nem de saúde. Mas esse profissional é um profissional médico, que é conhecido meu, enfim, conhecido da região. No começo da pandemia, acredito que no mês de maio, junho, eu encontrei ele, conversando com ele, ele falou assim, olha, você não acredita, eu não recebi mais nenhum caso de suicídio. Isso no começo da pandemia. Eu falei, olha, as pessoas estão ficando em casa, isso foi bem no começo da primeira onda, da primeira grande número de óbitos, e grande número de contágios. Eu falei, nossa, então as pessoas estão voltando para a família, estão renascendo aquela estrutura familiar, e isso deve estar evitando que as pessoas acabam indo ao extremo, que é os casos de suicídios. E ele notou isso pelos serviços que ele acaba prestando como médico patologista. O que nós percebemos depois disso foi ao contrário, parece que tem aumentado muito os casos de agudização das doenças mentais, transtorno de ansiedade, transtorno do pânico, e aparentemente, não tenho esses dados fechados, mas começou a ter novamente aumento de casos de suicídio. Mas no começo da pandemia nós tivemos esse feedback do profissional que cuidava disso que tinha diminuído. Parece que depois piorou. Acho que o tempo que as pessoas acabam tendo que se cuidar da pandemia acabou agudizando ou exteriorizando algumas doenças psicológicas, psiquiátricas, e as pessoas têm piorado referente a isso. Referente a burnout, hoje a gente vive uma condição muito difícil de identificar, porque você tem um limite entre o controle da administração hospitalar, que é o médico que chega atrasado, e o médico que nunca deu problema, e o médico está chegando atrasado por um problema que talvez a gente não identifique, principalmente quando você separa as áreas. Você acaba percebendo que começa a acontecer, pelo menos para nós, médicos chegando atrasados no plantão, no pronto-socorro respiratório, médicos que nunca deram problema, a gente está tendo esse cuidado de identificar esses profissionais, que tem faltado, que não dá para você simplesmente fazer não é uma punição, um controle como administrador hospitalar, frio, chegou atrasado, vou descontar, não quero mais você aqui, mas tem que começar a entender isso. E nós percebemos, Malu, que são profissionais que estão diretamente relacionados ao atendimento aos casos, possíveis casos de Covid. Então, a gente percebe, sim, inclusive de cargos de gerência e diretoria médica, possíveis casos de burnout claros, evidentes. Falando um pouco da minha realidade, são dois pontos. Primeiro, que, como aconteceu em todos os lugares, houve uma redução muito grande de demanda espontânea. No caso do meu hospital, ele tem um pronto-socorro de porta aberta. Nós, em dia normal, nós atendíamos uma média de 200, 250 pessoas, né, no nosso pronto-socorro infantil. Caiu para 30 pessoas por dia, 25 pessoas por dia. Naturalmente, toda aquela pressão que existia no seu cotidiano não existia mais. Poucas pessoas vinham aqui. E o outro fato interessante, que já foi colocado pelo Marcelo também, o próprio reconhecimento da comunidade. Talvez por um município ser menor, houve um reconhecimento da comunidade. Teve lojas que mandavam dar chocolate para as pessoas que trabalhavam aqui, mandavam cartão, mandavam mensagens. E isso foi uma coisa muito interessante, porque houve um reconhecimento dessa doação que as pessoas tiveram em estar presentes aqui. Enquanto muitos tiveram que ficar em casa, tiveram a opção de ficar em casa ou fazer home office, aqui as pessoas não tiveram essa opção. Ou elas tinham que ir trabalhar ou o sistema parava. E houve essa questão. E especificamente o hospital, nós tentamos, dentro do possível, dar um apoio psicológico às pessoas que precisavam. Essa questão de usar a transparência, contar o que está acontecendo, abrir os números,
discutir os protocolos. Olha, mas, cara, se chegar aqui uma criança, por exemplo, transferida do hospital, a gente não tem certeza que tem, não, mas temos um protocolo, você pode usar tal EPI, inclusive dar essa liberdade às pessoas do que elas gostariam de usar como EPI, exceção, é claro, daqueles setores que fossem obrigatórios. Você tem que usar N95, você pode usar outra máscara, não vai faltar material, nós estamos aqui para te dar. Isso ajudou nesse período. Eu acho que foi um fato até interessante isso. Obrigado, desculpa. Só aproveitando o que o Osimar disse, a questão do pronto-socorro infantil é um dado até do professor Gonzalo, pode nos ajudar aí. Eu acho que a gente vai fechar o ano aí com os indicadores oficiais com pouquíssimo caso de crianças doentes. Os pronto-socorros infantis, nós fechamos o nosso pronto-socorro infantil, teve uma queda de 90% do número de procuras. As crianças não vão para a escola, essa é a minha leitura, obviamente ficam menos doentes. E isso é uma estatística, uma epidemiologia interessante do que nós vamos aprender dessa pandemia. Mas essa questão da valorização, Osimar, é exatamente isso. Então, as pessoas, aqueles profissionais de saúde que realmente nasceram para isso, aquilo que você disse, pegaram como missão de vida. Então, se dedicaram e isso, houve um reconhecimento da comunidade, para nós aqui, também na região do Alto Tietê, houve mais reconhecimento do que qualquer tipo de crítica aos profissionais de saúde. Obrigada, Marcelo. Esse dado que você falou da parte infantil, eu acho muito interessante, e eu acho que o interessante não vai ser agora, vai sair daqui a 20 anos, se vão se tornar adultos mais fortes ou mais fracos de saúde, né? Essa parte não teve contato com vários tipos de vírus nesse 1 ano, como que vai ser o desenvolvimento dessas crianças. Mas eu vou deixar o Salim continuar agora para fazer a pergunta do Vecina, senão daqui a pouco acaba nosso tempo, ou senão a gente vai ter que estender, gente, porque tem tanta coisa ainda para debater. Vamos seguir. Obrigado. Obviamente, o assunto é intenso e todos nós aí estamos angustiados com informações e esses dados fundamentais, né? Eu acho que essa questão eu fiquei bastante impressionado aí, porque a gente fez uma comparação dos profissionais de saúde, no primeiro momento aqui em São Paulo, né, na região metropolitana, mas principalmente na capital, né, e aquelas agressões e tal, e essa informação positiva que é a visão que tem, né? Nós passamos no outro dia, até num live aí com a Medical Fair também, de uma pesquisa que foi feita não com o paciente, mas sim com os acompanhantes, que colocava aí os médicos, os enfermeiros, como heróis dentro desse processo todo. Então, estava mais aí, acho que, voltado ao pessoal do interior. Mestre Gonçalo, bem-vindo, boa tarde, obrigado pela sua grande participação, como sempre. Gonçalo, não precisamos nem falar de apresentação, mas eu queria, Gonçalo, se vai me permitir só uma coisa, é um registro, que para mim é fundamental. Gonçalo, na inauguração da Vigilância Sanitária, o nosso primeiro presidente da Anvisa, né? E nós tínhamos ali, aí agora eu vou falar com interesse próprio, falando de edifício hospitalar, o Gonçalo montou uma estrutura voltada para que se estudasse a edificação hospitalar, as normalizações da edificação hospitalar, e deu oportunidade para os vários profissionais da área, no sentido de poder discutir o espaço do edifício. Acho que foi muito importante. Preciso registrar, Gonçalo, a Regina Barcelos, porque era a sua coordenadora dessa área, mas principalmente o teu apoio, a tua abertura para esse caminho aí de discussão que vem se mantendo até hoje e a tua participação intensa. Aprendi nesses últimos 30 anos com o Gonçalo quase que continuamente em todas as oportunidades. Precisava fazer esse registro porque é mais do que justo. Meu querido Gonçalo, nós vamos falar de vacina um pouco, né? Acho que nessa agonia toda aí, escutar um pouco você de vacina, né? Nós temos aí um estresse natural, já se falou tudo aí de quarentena, preocupações, desconhecimento, e no meio de tudo isso nós temos um fogo cruzado político em relação às vacinas, né? Temos que colocar isso de uma forma clara, né? Você, acho que foi semana passada, escreveu um artigo num jornal de grande circulação, em São Paulo, tratando de uma forma muito coerente esse fogo cruzado aí, dessa situação, né? Eu queria que você me colocasse, eu não diria falar um pouco, fale bastante, né, da reais possibilidade de nós termos vacinas, aí eu falo regionalmente, né, Brasil, no menor tempo possível. Qual é a tua visão desse menor tempo possível, né?
E, em função da demora da chegada da vacina para a gente aqui, né, quais os cuidados e as consequências que a população possa ter nessa visão. Bem-vindo, querido. Bom, boa tarde, Salim, boa tarde, Malu, Carlos, Osmar, Marcelo e o Remilton. Eu queria também cumprimentar a Medical Fair Brasil, a FBH, que estão patrocinando esse nosso encontro e a difusão das informações, né? Me senti muito espicaçado na fala de todos, teria comentários a fazer em todos, mas a gente tem que se controlar porque o distinto público também quer participar, né? Então, vamos falar das vacinas. De fato, a semana passada é uma coisa de louco, né? Eu tratei aquilo como se estivesse em Macondo, né? Porque, de fato, só estando em Macondo para entender as nossas autoridades e o que elas estavam fazendo de barbaridades com esse negócio da vacina. Então, tem muita vacina e não tem vacina. Tem muita vacina, porque tem mais de 200 vacinas em pesquisa. Aqui no Brasil, nós temos pelo menos 5 vacinas sendo... 4 vacinas sendo testadas, né? Da AstraZeneca, da Sinovac, da Pfizer e da Janssen. E tem uma que está muito próxima, ela está muito próxima, eu não sei se nós estamos próximos dela, que é a Gamaleya, a russa. Mas, de qualquer forma, as duas mais próximas é a da AstraZeneca, que é uma vacina de vetor viral, você pega um pedaço do vírus e coloca dentro de outro vírus e injeta no corpo do paciente, é também chamada de cavalo de Troia. Essa vacina é a vacina desenvolvida a partir da Universidade de Oxford, mas existem muitas outras empresas que estão usando essa mesma tecnologia, né? Nesse grupo aí, a Janssen está desenvolvendo também uma vacina com esse tipo de tecnologia, a Janssen da Johnson & Johnson. A diferença é que a AstraZeneca são 2 doses e a da Janssen é 1 dose, ela está testando no Brasil também, embora não vá fabricar aqui. A AstraZeneca fez um acordo com a Fundação Oswaldo Cruz de transferência de tecnologia, então a AstraZeneca deverá ter produção local a partir do 2º semestre do ano que vem. A fábrica da Fiocruz está recebendo um investimento de algo em torno de 200 milhões de reais, bancado por Ambev, bancado por Todos pela Saúde, do Itaú, e um pouco pelo Ministério da Saúde. O grande problema da vacina da AstraZeneca é que ela teve um acidente de percurso, aí, que é esse negócio da meia dose, né? Quer dizer, ela é 2 doses, mas por alguma razão que a AstraZeneca ainda não explicou para a sociedade, alguém passou a dar meia dose e o resultado foi melhor. O resultado foi melhor, mas uma pesquisa clínica com vacina é um negócio tão meticuloso que beira ao inacreditável ela ter confessado isso em público. Então, sobre certos aspectos, dá até para dizer que essa vacina subiu no telhado. Mas, como a gente precisa muito de vacina, vamos esperar mais um pouco. Eu espero que ela consiga convencer-nos de que não comprometeu nem a segurança nem a eficácia. Quantas vacinas nós podemos contar no ano que vem com a AstraZeneca? Nós podemos contar com algo em torno, por tudo que eu tenho ouvido falar, de 140 milhões de doses. De diferentes formas, né? Produção que chega de fora do Brasil, invase no Brasil e produção na planta da Fiocruz, a primeira produção na planta da Fiocruz. Ela é vendida a $3 a dose. Aí temos a vacina chinesa, a Sinovac. A Sinovac é uma vacina de vírus inativado. A vírus inativado é uma tecnologia antiga, né?
é a tecnologia de produção de vacinas mais antiga que existe. Muitas das vacinas que nós tomamos hoje são de vírus inativado. E a transferência de tecnologia para o Butantan também vai ser muito fácil. O Butantan, com certeza, porque ele já produz vacinas de vírus inativado, várias. Ela também deve chegar no Brasil com algo em torno de 140 milhões de doses de vacina. São 2 doses, o valor por dose em torno de $10. Essa vacina, ela provavelmente o problema em relação às outras é que ela provavelmente deu uma imunidade menos duradoura do que as outras, pelo comportamento desse tipo de vacina, mas nós não sabemos porque nós temos muito pouco tempo de vida com essa vacina. Então vamos ver o que vai acontecer mais para frente. A vacina da Sinovac tem um problema que o Bolsonaro disse que a vacina chinesa no Brasil não entra. E aí criou uma confusão, porque nós não temos vacina suficiente e essa vacina é importante. E aí o governo do estado está dizendo, então eu vacino São Paulo. E é óbvio, outros estados disseram que querem comprar a vacina de São Paulo para vacinar seus cidadãos também. Isso seria desastroso para o Brasil. Desastroso você ter um programa de vacinação que vai começar em março com a AstraZeneca, um programa de vacinação que pode começar em janeiro com a Sinovac, com a população do estado de São Paulo. Eu espero que isso não aconteça, espero que, não digo que tenha que ter bom senso, mas vergonha na cara do pessoal do Ministério da Saúde faça com que eles retornem e assumam que essa vacina vai ser dada para a população brasileira e não só para os paulistas. Se for assim, obviamente a Anvisa não poderá dizer não ao registro, ela pode até tentar procrastinar, mas eu tenho certeza que a justiça vai ser acionada e ela tem que cumprir a lei, né? Espero que os servidores da agência não permitam que os diretores da agência façam nenhuma bobagem. Mas eu tenho fé no servidor público ainda. Aí temos a da Pfizer, que é uma vacina que usa a vacina da Pfizer é uma vacina que usa uma tecnologia disruptiva, que é a tecnologia do RNA mensageiro, né? E essa vacina é uma vacina que, de todas, foi a que demonstrou e publicou até agora os mais altos índices de eficácia, né? Ela está na fase, já está registrada na Inglaterra, registrada emergencialmente na Inglaterra e no Canadá, já começou a ser utilizada, já teve alguns problemas, né? Problemas imunogênicos, duas pessoas que receberam a vacina que eram atópicos, ou seja, que eram pessoas que tinham problemas de alergia. As 2 pessoas são pessoas que andam com a sua seringuinha de adrenalina, né? Tomaram a vacina e tiveram problemas de reação alérgica. Está, inclusive, sendo recomendado que quem tem problemas de reação alérgica não tome a vacina. Ela não foi testada com pacientes alergênicos, assim, né? E esses pacientes são complicados, porque o cara anda com a seringa de adrenalina, não é por nada, é porque qualquer coisa pode desencadear realmente uma reação anafilática, né? Então, em todo caso, ou seja, isso não é um problema. O que eu quero dizer com isso é que não é um problema. É um problema, mas não é um problema. Dá para tocar o barco, porque é uma boa vacina e vai dar uma boa cobertura. O valor dela é $19,50. Vamos ver se ela negocia para baixar, porque esse é o valor para país rico, né? Ela terá valor para país intermediário e pobre. E ela tem condição de fazer alguma entrega. Ninguém sabe quanto embora tenha sido divulgado que seria algo em torno de 90 milhões de doses, 2 doses cada vacinada, né? A Janssen nós não sabemos quantas doses.
A Janssen também é uma vacina de vetor viral, como a da AstraZeneca. É uma vacina de uma dose, o que, do ponto de vista logístico, é muito interessante. A AstraZeneca, eu esqueci de falar, é a vacina dos menos 80 graus, né? Mas isso foi resolvido pela AstraZeneca. A vacina da Pfizer é a vacina de menos 80 graus, isso foi resolvido pela Pfizer, porque tem lá um contenedor de vacina que fica com gelo seco a menos 80 e dura 15 dias. Então, você tem que levar até o lugar que você vai usar e passa para uma geladeira comum, onde pode ficar até 5 dias de 2 a 8 graus. É um problema de logística, com certeza. O Ministério da Saúde tem grandes especialistas em logística, saberá resolver esse problema. E fora essas 4 vacinas, não sabemos quanto a Janssen vai querer vender para o Brasil. Fora essas 4 vacinas, tem a Gamaleya rondando aí, né? Só que a Gamaleya não demonstrou nada de fase 3. Ela está em uso exclusivamente na Rússia e, aparentemente, só foi registrada na Rússia com dados de fase 1 e 2. Então, não dá para fazer nenhuma aposta. Agora, ela fez apostas aqui com o Paraná, com a Bahia e com a União Química Farmacêutica, para produzir aqui no Brasil. Tem ainda o COVAX Facilities, que é o negócio da OMS, que tem 9 vacinas lá inscritas. Mas eu acho que o COVAX Facilities, do ponto de vista de todo esse monte de barata que está voando, é uma promessa só. Eu não contaria com ela no médio prazo, até meados do ano que vem. Então, podemos começar a vacinar em janeiro? Sim, com a Sinovac. E com a AstraZeneca a partir de março. E com a Pfizer, assim que ela diga como é que vai ser o cronograma de entrega das 90 milhões de doses se o governo federal comprá-las. Quem vai ser vacinado? Aí tem um escalonamento que aparentemente será profissional de saúde, e aí uma escadinha de idosos, e aí índios, coquilambolas, profissionais da área de segurança pública, tinham colocado no governo federal presidiários, agora tiraram, que esse povo deve só caber a eles morrerem, né? Então, vamos ver o que a sociedade vai falar disso, né? Porque eles são um grupo de risco importante, porque se pipoca um caso num presídio desse, de fato, nós teremos lá uma mortalidade importante, né? Espero que não seja uma mortalidade de mogianos, mas que seja uma mortalidade aí de São Bernardo, uma coisa assim, já será suficiente para matar muita gente, né? Nós temos 900 mil presos no Brasil. O Brasil é o segundo povo do mundo em população carcerária. Também existe muita discussão dizendo por que começar a vacinar profissional de saúde? Não vou explicar por quê. Agora, tem gente dizendo, quem é que mais morre nessa epidemia? Quem mais morre é pobre. Pobre morre 3 vezes mais do que quem tem dinheiro, né? E por que pobre morre mais? Porque tem que sair na rua, tem que caminhar, tem que achar comida, né? Por outro lado, estatísticas nossas eu não tenho, mas de Portugal, 97% dos mortos de Portugal tinham mais de 50 anos. 97%. Então, velho é um acepipe para esse vírus. Então, enfim, eu acho que não tem uma solução ótima. Tem que discutir as diversas possibilidades de solução e vamos conversar com a sociedade. Basicamente, esse que é o quadro que eu queria trazer para vocês e vamos para a conversa. Muito bom, mestre. Muito bom. Eu acho que dá um quadro menos político e menos de discussão, né? Hoje a gente escuta que a Pfizer vai começar a vacinar esse ano. A gente sabe que isso, né? Quer dizer, é uma discussão que essa desinformação é que nos deixa desesperador. Daí a importância de um diálogo desse tipo aqui com profissionais. Li também. Você falou aqui da Pfizer 19,50, que o Brasil teria comprado a 3,75. Isso é a declaração do ministro. Mas no jornal, eu vi isso no jornal e o ministro declarou.
Agora, até que ponto as nossas declarações do ministro permanecem, né? Então, e também, da mesma forma, o presidente da Pfizer no Brasil colocou uma questão de trazer perto de 8 milhões de doses no primeiro semestre. Durante o primeiro semestre, 8 milhões. Foi um número também lido na imprensa. Aí, vamos dizer, por isso que fico feliz com as suas ponderações aí, colocações efetivas, né? São alguns dados que vamos dizer, que a gente acompanhou nesses dias aí, que, de uma certa forma, geram essa agonia. E essa questão dos alérgicos, né? Também que surgiram, e parece que eram 2 médicos, inclusive, que estavam nesse processo aí, né? A profissão eu não sei. Desculpa? A profissão dos caras eu não sabia. A profissão eram 2 médicos, não sei se eram homens ou mulheres, mas se coloca como médicos dentro desse questão. E por uma questão interessante também, de uma notícia hoje, que a recomendação, e olhe logo, né, a recomendação na Rússia, que você teria que ficar, depois de tomar a primeira dose, 50 e poucos dias sem nenhuma bebida alcoólica. Então, eu acho que essa aí nós vamos fugir um pouco dela. Essa não quero. Eu também não. Então, são questões aí para a gente debater. Já temos hein, Salim, já temos uma recomendação do Dr. Gonçalo. Essa não. Salim, eu queria aproveitar para fazer uma pergunta. Aqui no bate-papo, né, do YouTube, muita gente estava pedindo para o Vecina já falar sobre a questão das vacinas. Eu acho que ele explicou muito bem todas as diferenças. Me assusta um pouco você ter vacina vendida a $3 a dose e a outra a $20 a dose. Para mim é uma diferença muito grande. É óbvio que quando existe demanda, a oferta faz o que quer, e aí você tem um problema, né, com isso, mas $20 uma dose de vacina me preocupa. Realmente não acho que o Brasil possa arcar com isso. Tem uma pergunta aqui no chat perguntando um pouco sobre a questão das desativações dos hospitais de campanha. Eu vou recomendar para as pessoas, tem 3 perguntas disso, assistirem o nosso debate de terça-feira, porque falamos exatamente disso, está aqui no canal do YouTube, falamos sobre o que foi feito, o que desativou e a capacidade hoje de leitos. Mas voltando ao caso da vacina, eu queria entender um pouquinho, e aí eu acho que tem muita gente também não entende, a diferença e o que é mais eficaz, né? O método de você colocar um pedaço do vírus dentro do corpo humano ou de colocar o vírus encapsulado? Qual é a diferença e o que é mais eficaz? Veja, nós não temos uma resposta para essa pergunta. Aparentemente, a vacina mais eficaz dessas vacinas que estão aí é a do RNA mensageiro. Quer dizer, você pega uma mensagem, um pedaço da mensagem genética do vírus, encapsula ele numa partícula lipídica e injeta. Essa partícula lipídica entra dentro da célula, libera o RNA mensageiro ordena a mitocôndria que produz a espícula. A espícula é produzida, sai no sistema circulatório e estimula o sistema imunológico a produzir anticorpos contra a espícula. Basicamente é isso, né? A vacina de vetor viral é um DNA vírus de símio que carrega uma partícula do vírus, do RNA vírus do Covid. Isso entra dentro da célula e ela libera lá o pedaço do vírus do Covid e estimula a formação de anticorpos. Da mesma forma que o vírus morto, o vírus inativado, né, então fala vírus morto, porque a gente não considera vírus uma forma de vida, que você coloca na corrente circulatória e ela estimula, aparece lá, como um inimigo que deve ser combatido e o sistema imunológico produz anticorpos. Então, são diferentes formas. Tem ainda a proteína, né, da Novavax, que também você injeta uma proteína, você produz essa proteína e injeta a proteína. Você não pega do vírus, você produz artificialmente a proteína semelhante à proteína do vírus. Então, nós vamos ver isso no correr do tempo, não tem muita saída, né? Dessas tecnologias,
A de vírus inativado é bem conhecida, a de vetor viral é a tecnologia utilizada para fazer a vacina do ébola, então tem experiência, mas é uma experiência relativamente recente. E a tecnologia do RNA mensageiro é uma tecnologia muito interessante e que deverá ser largamente utilizada na medicina a partir de agora para outras coisas. Ela estava sendo pesquisada para ser utilizada no tratamento de câncer. E aí o laboratório lá, a BioNTech, desviou para utilizar como agente imunizante. Então, temos um futuro de desenvolvimentos muito interessante pela frente. Vecina, por que, por exemplo, a gente teve um desenvolvimento tão rápido com o caso do Covid, de alguma forma está sendo extremamente acelerado, uma velocidade nunca antes vista, e vírus conhecidos, como, por exemplo, o HIV? Há quantas décadas todos esperam uma eventual vacina? Isso não seria viável? O que falta para a gente conseguir transferir esse tipo de esforço? Eu não sou nem imunologista nem virologista. Essa pergunta é uma pergunta que eu já vi ser feita para especialistas que têm condição de ter uma opinião. Então, o que eu vou fazer é repetir a opinião deles. Então, o que eles falam é que o vírus da AIDS é um vírus que tem uma capacidade de mutação muito grande, enquanto que o vírus do Covid, ele muda também, mas muda muito pouco em relação ao que o vírus da AIDS consegue mudar. Tanto é que você faz os exames de carga viral para ver se muda ou não muda o tipo de antirretroviral. E os antirretrovirais que nós usávamos no início da pandemia, não usamos mais. Foi sendo inventado um após o outro para substituir o que ficou, ao qual ele ficou resistente, né? Então, essa que é a explicação. Não sei se é vero ou não é vero, pero é bene trovato, não? O que abbiamo sentito. Eu vou ter mais uma pergunta aqui que eu vou falar, já vou fazer com as minhas considerações finais para não estender muito o tempo e depois eu vou pedir para o Vecina e para o Gouveia responderem essa e aí já começamos com as nossas considerações finais, tá bom? Tem um comentário aqui e aí quando o Vecina fala sobre a questão da prioridade da imunização, né? Eu vou dar a minha opinião pessoal. Eu também é difícil a gente julgar quem deve ser primeiro, idoso, criança, profissional da saúde, aí a pergunta que a gente sempre tem aqui é assim, mas o profissional da saúde já teve contato com vírus? Então, um método que eu achei bem interessante foi usado na China, né? Lá o cartão, como se fosse o cartão do SUS deles, uma vez que o profissional da saúde ou a população, alguém foi positivado e tem o IgG ativo, o cartão muda de cor. Então, sabe-se que aquela pessoa está com os anticorpos. Então, testam, ele tem os anticorpos, então ele não é prioritário na vacina, o que faz sentido, se ele já tem os anticorpos. E aí a pergunta que tem aqui no chat é sobre a dificuldade nesse momento de comprar os testes. O Gouveia já falou que isso não tem mais, né, Gouveia? Então, se não há essa dificuldade, por que não testar antes de vacinar? Deixo essa minha consideração final. Acho que a principal resposta para não testar é a dificuldade que nós teríamos para testar, apesar do Gouveia dizer que não falta teste, mas ele tem parte PRI nessa história. Mas a principal razão é porque nós ainda não temos muito claro o que significa a reinfecção. Então, é um quadro em aberto a reinfecção. Assim como é um quadro em aberto, a proteção que a vacina confere. O que nós temos hoje é que você pega uma população que recebeu placebo e uma população que recebeu a vacina e verifica quantos dos que receberam a vacina desenvolveram a doença e quantos dos que receberam placebo não desenvolveram. Isso eu sei. Agora, eu não fui ver dos que receberam a vacina se eles poderiam ser recontaminados, porque eu teria que recontaminá-los. Isso, nenhuma regra de pesquisa permitiria eu fazer, né? Já começa a aparecer gente que está querendo fazer esse tipo de pesquisa, mas são pesquisas tremendamente antiéticas, né? Bom, então, muito obrigado e até a próxima. Complementando o que o Vecina falou, de fato, essa questão da reinfecção é algo que precisa ser estudado.
nós ouvimos vários casos, alguns casos espalhados pelo mundo. A questão até que se tem que verificar é, ele estava infectado pelo novo coronavírus, em primeiro lugar, porque lá atrás, muitas vezes, isso não era possível porque os testes estavam começando a ser feitos, primeiro. Segundo, muitas vezes o diagnóstico foi clínico e não com base num teste de diagnóstico. O próprio protocolo do Ministério permite isso. Você tem várias formas de chegar à conclusão, mas pode ser um outro vírus respiratório. E aí você acaba não tendo a certeza. Então, a reinfecção, na verdade, é a primeira infecção. Por isso que, na verdade, mesmo a pessoa tendo um diagnóstico feito por diversas formas, não é para ele sair por aí contente enquanto a gente não tem a solução. Tem que tomar cuidado. Outra questão importante também é que, de fato, os testes hoje já estão plenamente disponíveis. O que nós vimos foi uma situação de muitas pessoas não incentivarem a testagem. Então, o próprio Ministério se comprometeu a trazer um volume grande, trouxe parcialmente, não usou a tempo, e nós chegamos, por exemplo, agora, recentemente, a uma situação de validades em vias de expirar ou expirando, que era a pergunta que o Salim ia fazer. Na verdade, isso foi em virtude de uma situação. No caso do Ministério, faltou ainda um planejamento que a gente espera que agora aconteça, de fato. Agora, para o mercado privado, muitos dos testes que vieram, e mesmo para o Ministério, foram testes com uma validade curta por causa daquela resolução 348 que eu expliquei. Então, como não existia ainda evidência de qual o prazo máximo de validade para aquele kit, a própria Anvisa tomou, pelo princípio da precaução, a decisão acertada de conceder naquela situação 6 meses. Tá? Corretíssimo. Só que ela deu a possibilidade das empresas trazerem novos estudos, novas evidências à medida que fizessem novos estudos de estabilidade vida real ou acelerada. E isso poderia alterar o que? A validade para aquele tipo de produto. Mas, a princípio, não se previu a validade dos produtos que já tivessem vindo para o Brasil com uma etiqueta com 6 meses. E foi esse o dilema que todo mundo se viu. Eu, num levantamento junto com os associados da CBDL, eu cheguei a quase 17 milhões de testes em solo brasileiro que começaram a vencer agora em novembro e dezembro. E iriam até fevereiro, mais ou menos. E aí a Anvisa, aí atenta a essa demanda, obviamente ouviu o que o Ministério também pediu e o que o setor privado, ela acabou hoje numa reunião da diretoria colegiada extraordinária, avaliando 2 situações. Uma foi a dos testes, e eles acabaram decidindo, aí por unanimidade, aprovar uma resolução que deve ser publicada amanhã, permitindo essa possível utilização ou esgotamento desse estoque no Brasil, desde que, primeiro, a empresa prove que o produto está dentro de uma possível utilização eficaz com uma validade maior já aprovada pela Anvisa. Então, a empresa teria que apresentar esse estudo. Segundo, tem que fazer o pedido de forma oficial. Terceiro, esse produto, o lote, tem que ser ainda validado para checar a eficácia a última vez, junto ao INCQS da Fiocruz ou em algum dos laboratórios do programa de avaliação dos kits de coronavírus, daquele consórcio que eu falei. Se cumpridas essas etapas, o produto pode sim ser usado, vai ter um documento aprovando até nova data, só que a empresa é responsável e ela tem que comprovar rastreabilidade, até onde foi usado, etc. E lembrando que esses produtos são usados dentro de um universo, que é o nosso, com sistemas de qualidade muito bons, que permitem exatamente esse uso dentro de condições seguras, né? E a segunda questão, só para terminar a minha parte, é a questão das vacinas. Eles hoje, na diretoria colegiada, aprovaram também o uso emergencial para fins experimentais das vacinas que submeterem os seus pedidos. Então, abriram a brecha, Gonçalo. Então, deve ter aí alguma forma, quem sabe até da própria vacina chinesa, né? É uma forma deles não dizerem não, né? Então,
Mas foi bem interessante a reunião. E, gente, muito obrigado. Desculpa falar demais, mas esse assunto acaba sendo apaixonante aqui com vocês. É sempre estimulante. Eu que agradeço, Gouveia. Eu agradeço e deixamos para o suspense final. Obrigado aí, porque é um assunto que estava no ar direto. E eu pediria aí agora, em 1 minuto, por favor, de uma forma objetiva, nós tínhamos 1h20, estamos com 1h41, o tchau de vocês, né? A despedida final. Por favor, Azimar, vou pedir que realmente que a gente seja sucinto aqui agora. Muito obrigado pela oportunidade de participar aqui e debater com vocês, né? Eu me sinto muito honrado, mas principalmente o meu professor Gonçalo. Eu tive o prazer de ter o professor FGV, dizer assim que eu acho que é importante essas oportunidades para nós debatermos, discutirmos o que nós vivemos recentemente e aprendermos com nossos erros e acertos para que nós possamos fazer um futuro mais tranquilo. E bom Natal para todos, né? Muito obrigado. Obrigado, Azimar, também. Remídio, você, por favor. Agradeço a todos aqui pelo momento, pela troca de informações. Aprendo muito cada vez que eu participo de uma live como essa. Obrigado, Malu, a Medical Fair. Obrigado, Salim, a Federação, por proporcionar momentos como esse de debate enriquecedor para a gente. Eu acho que é muito bom, a gente aprende até o fim da vida, né? Então, eu agradeço muito pelo aprendizado, pela oportunidade, por conversar um pouquinho, falar um pouquinho a respeito disso. Um agradecimento especial a todos aqui. Obrigado, Remídio, também. Vou lhe dar essa chance para você dar um tchau. Você não falou muito, falou o necessário para a gente. Obrigado. Feliz Natal para todo mundo. Que ano que vem voltemos aí com eventos presenciais, semipresenciais, o que seja o novo modelo, mas com contato físico. Isso faz parte, e acho que todos nós estamos sentindo, mas de forma segura, obviamente. Muito obrigado mais uma vez à FBH, à Medical Fairs e aos colegas aqui presentes. Obrigado, Gouveia. Marcelo, também. Me perdoe, Salim, por não ter desejado um Feliz Natal a todos. Fui indelicado. Obrigado a todos. Marcelo, por favor. Obrigado. Bom, queria agradecer a oportunidade de poder ter participado aqui, a Medical Fair, a Federação, a todos os colegas aqui, aos que eu conheci hoje, tive a oportunidade de conhecer, mandar um grande abraço, um agradecimento ao Márcio, presidente da Federação, a Eliette, que é a nossa superintendente, e desejar a todos um passar de ano com muita saúde, que eu acho que é o mais importante, que nós tenhamos aí a sabedoria e que Deus nos abençoe com saúde, para que nós possamos, cada um na sua instituição, poder levar um pouquinho de incentivo, levar um pouquinho de vontade para nós enfrentarmos isso que vai entrar para a história, né? Essa pandemia que nós estamos vivendo. Aproveitar aí todo o conhecimento e sabedoria do professor Gonçalo e que nós possamos ter aí uma vacina logo, que 2021 seja um ano realmente abençoado e que o mais importante é que nós tenhamos saúde, que nós possamos aí continuar nas nossas instituições e que a gente possa levar isso aí como um aprendizado e que nós tenhamos como seres humanos melhores no ano de 2021. Um bom Natal e um ano novo com muita saúde, muita prosperidade para todos nós. E obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço, Marcelo, mais uma vez. Mestre Gonçalo, quais são as precauções e prevenções recomendadas? Porque você tem aquela sua frase que eu acho fantástica, e, por favor, coloque ela no ar aqui, eu acho que ela resume tudo. Fique em casa, use máscara e, se quiser festejar 2021, não festeje 2020. Grande abraço. Obrigado o tempo de todos vocês aqui, agradeço mais uma vez essa disponibilidade. Essa história que a pandemia pegou todos de calça curta, né? Usando expressões antigas. Eu lembro há 10 anos atrás, trabalhando com o pessoal do Butantan na implantação da vacina H1N1, já existia uma preocupação com a pandemia e se discutia, e eu negociava naquele momento, Gonçalo, por que os engenheiros que também trabalham na saúde não teriam uma prioridade. Mas passou o tempo, eu já fiquei um idoso, então também agora já não vou pedir mais como os procuradores, vamos deixar correr. Obrigado a todos, uma super boa tarde e, mais uma vez, agradecer a disponibilidade de todos, principalmente ao público também que nos assistiu aqui, agradecer a Medical Fair, essa parceria com a Federação,
recebendo o nosso conselho aqui também, Conselho Nacional de Gestão em Saúde, para esse debate. Obrigado a todos. Malu, boa tarde e até a próxima. Boa tarde, gente. Bom final de ano. Obrigado.